Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos e esperamos, o nosso grupo espera, que seja um encontro bastante produtivo e interessante por conta da temática também que está sendo trazida hoje na nossa palestra. Rapidamente, o nosso grupo Por Libras, ele reúne pesquisadores, estudantes e profissionais, surdos e ouvintes, que trabalhem com línguas de sinais ou com a Libras de modo particular. O foco, portanto, das nossas pesquisas são as línguas de sinais. Mas alguns trabalhos nossos também articulam as línguas de sinais, ou particularmente a Libras, com a língua portuguesa, embora a gente agora tenha priorizado trabalhar mais diretamente com a Libras e não tanto com o apoio à língua portuguesa ou não tanto com a vinculação da língua portuguesa. Então, a ideia do nosso grupo, nessa atividade que a gente chama de seminários, periodicamente, a gente apresentar seminários a partir de palestrantes convidados, e de modo que cada pesquisador, profissional da área, enfim, traga a sua temática, a temática seja do interesse do grupo e de todos que tiverem interesse em participar. E o propósito aqui é abrir um espaço para debates, para discussões. Então, eu convido a todos participarem mesmo. A professora Tânia, a professora doutora Tânia é também membro do nosso grupo, atual coordenadora do grupo. Ela, então, vai fazer a sua apresentação, o título está ali, na Lexicografia da Libras, e, como combinado, a professora Tânia terá 30 minutos, no máximo, para a sua apresentação e reservados 30 minutos finais para os debates. Então, nesse momento, damos início e eu fecharei o meu microfone e o vídeo. Bom trabalho. Obrigada, professor Jorge. Agradeço a todos que estão aqui conosco assistindo esse momento, né, de troca mesmo de experiência. Já agradeço antecipadamente o Tiago, né, que estará interpretando juntamente com a Janete e todo o grupo Por Libras, que é um grupo assim fantástico, que nós estamos cada dia mais, né, em conexão mesmo. Então, agradeço muitíssimo por esse momento, por essa oportunidade. E vamos, então, acessar as nossas páginas, né, aqui do site do Por Libras, certo? Então, convido vocês a também fazer esses acessos. Bom, como o professor Jorge disse, o tema que eu vou tratar um pouco é sobre essa questão da lexicografia da Libras, né? Razões para se investir também no desenvolvimento de um dicionário monolíngue da Libras. Eu vou começar com a problematização e uma justificativa um pouco diferente dos momentos assim costumeiros, né? Então, eu trago aqui logo de cara uma imagem que representa o léxico da Libras, né? Aqui nós temos uma representação do léxico da Libras a partir de quadros, Carnop, né, de 2004, com pesquisas que elas realizaram em outras línguas de sinais, com modelo de léxico também de outras línguas de sinais. Então, aqui nós temos o que compõe esse léxico da Libras, a sua letração manual, que está relacionada à questão dos empréstimos linguísticos, né, por exemplo, os sinais que têm alguns sinais emprestados de outras línguas de sinais. Aí nós temos ainda uma outra parte que compõe esse léxico, que são os sinais nativos, né, o léxico nativo.
Então, nós temos dois tipos, né, de conjunto de sinais que compõem esse léxico da Libras. Um é um conjunto de léxico nativo e um outro um conjunto de léxico não nativo. Do léxico nativo, então, nós temos o quê? Classificadores, nós temos os sinais que são criados, né, pela comunidade surda, pelos surdos mesmo, brasileiros, né, que não tem essa característica de empréstimo de uma língua oral ou de uma língua, de outra língua de sinais. Então, faz parte realmente do léxico nativo da língua. E, então, nós temos um núcleo, né, que envolve um léxico nativo e um léxico não nativo. Isso significa dizer que o léxico da Libras, ele é imenso. Nós temos um vasto conjunto, o que é um léxico, né? Primeiramente, léxico é um conjunto, né, a grosso modo dizendo, é um conjunto de palavras, é um conjunto de sinais, nesse caso aqui, que compõe, no caso, uma língua. Então, a Libras é composta por N sinais. E esses sinais, nós estamos percebendo que eles estão ficando, de certo modo, limitado, né? Limitado no sentido de que, ao passo que eles estão sendo tratados dentro de dicionários bilíngues, que não tiro mérito de modo algum, né? Isso não é o propósito nenhuma dessa fala, mas é olhar realmente para a importância de se ter um dicionário monolíngue. Porque quando a gente fala em dicionário bilíngue, nós estamos falando em dicionário de tradução. E o que nós temos até agora são registros de um por um. Eu tenho um sinal, uma palavra. Um sinal, uma palavra. E isso é algo muito costumeiro. As pessoas, qual é a palavra? Qual é o sinal? Né? Então, sempre atrelando a ideia de que um sinal tem que ter uma palavra correspondente na língua portuguesa. É óbvio que, quando envolve duas línguas, nós temos situações que não há uma tradução, né? Não há uma palavra que dê conta, muitas vezes. Então, muitas vezes, ou precisamos de explicar, fazer inferências, enfim, tem uma série de questões que podem ser colocadas e que, de certo modo, acaba desmerecendo o valor, o significado real daquele sinal no contexto de uso, por exemplo, da língua, né? Então, com isso, eu quero dizer assim, que, né, nós temos um conjunto de dicionários muito importante, valiosíssimos, né? Foram esses dicionários que fez com que a língua hoje fosse reconhecida como língua, além de todo o movimento que houve da comunidade surda brasileira. É inegável a importância dos dicionários, né, em uma língua. O dicionário, ele é um dos livros mais significativos que uma língua pode ter, né? E, além da Bíblia, óbvio, é um dos mais populares, né? Praticamente todas as pessoas já ouviu falar ou manuseou, de algum modo, algum dicionário, né? Seja, no caso agora, online, seja impresso. Então, nós temos muitos dicionários disponíveis. Mas, em Libras, propriamente dito, nós temos pouquíssimos, embora haja um trabalho muito árduo, né, durante tantos anos, para que esses materiais hoje estão aí disponíveis, né, para acesso, para manipulação, né, no caso dos impressos e tudo mais. Então, esse conteúdo que o dicionário traz, ele vai fazer parte de uma manifestação social, normativa, que vai ajudar não só a constituir, né, a língua, mas também manter e dar identidade a esse povo por meio dos resultados, dos registros que a sua fala tem, né? Então, isso nós já temos clareza, e é nesse sentido que eu considero, no caso, que é incontestável a importância de um dicionário, né, no caso desse dicionário monolíngue. Então, nós temos aí algumas questões, né, a partir disso que eu coloquei. Então, se nós temos um léxico vasto, né, que ainda não sabemos o número de palavras, de sinais que existe no léxico da Libras, nós não temos como ainda dizer, olha, existem 13 mil sinais, existem 20 mil sinais. O léxico da Libras é composto atualmente por 30 mil sinais.
nós não temos essa ideia, né? Porque ele é muito vasto e ele só foi registrado até então nesse modelo bilíngue, no processo que envolve língua portuguesa, Libras, e com poucas tentativas de Libras, língua portuguesa. Então, por que ainda nós não temos? Se nós temos um vasto léxico, aí eu pergunto, por que ainda não temos um dicionário monolíngue, seja ele da Libras ou de qualquer outra língua de sinais? Porque não é só da Libras que não existe um dicionário monolíngue. Em nenhuma língua de sinais que nós vasculhamos, buscamos, fizemos uma pesquisa muito minuciosa e não identificamos em nenhuma língua de sinais a existência de dicionários monolíngues, né? Nem impresso e nem eletrônico. E aí, uma outra questão, um dicionário bilíngue de tradução, basta, né, para lexicalizar, então, todos esses sinais que existem na Libras? Uma outra questão, como o léxico da Libras serve, deve ser registrado. Então, né, se a gente acha que esse dicionário monolíngue é importante, então, como é que esse léxico ele deve ser registrado nesse dicionário? E como é que o lexicógrafo deve olhar para o léxico de uma língua de sinais e que estratégias ele deve lançar mão para organizar os seus registros? Porque algo que é muito importante eu trazer a diferença entre o dicionarista e o lexicógrafo, né? São pessoas totalmente diferentes. O dicionarista é aquele que vai realmente pegar essas palavras e fazer de uma forma muito técnica, né? O lexicógrafo não, ele vai mergulhar, ele está totalmente envolvido com a língua, e ele vai registrar todos os detalhes possíveis. Então, assim, o lexicógrafo, para registrar uma língua de sinais, é imprescindível. Não com esse olhar só de dicionarista, mas de lexicógrafo, de fato. Uma outra questão que eu quero trazer é o objetivo aqui, né, desse momento e dessas discussões. Então, justamente a gente refletir sobre essa importância, né, dessa lexicografia monolíngue, que registre, de fato, esse léxico da Libras sem essa interferência da língua portuguesa, que realmente a gente possa fazer esses registros de uma forma muito específica, né, que ele seja direcionado aos seus falantes, aos seus usuários, principalmente com vistas a contribuir com esses pesquisadores, com esses consulentes, com essas pessoas que vão acessar esses dicionários, né, a prestar atenção no comportamento da sua própria língua, que é muitas vezes, né, nesse comportamento lexical, nesses registros que envolvem questões específicas da sua própria língua. E também, a partir disso, então, nós vamos propor aqui algumas reflexões sobre essa necessidade de registrar esse repertório, né, linguístico sob o ponto de vista do sinalizante mesmo surdo, né, trazer essas características dos itens lexicais da própria Libras, né, e apresentar também as sugestões para uma produção de um dicionário monolíngue de Libras que vem com base na tese de doutorado que eu defendi em 2020. Então, nós temos aqui alguns dicionários bilíngues, é óbvio que eu não ia deixar de mostrar essas preciosidades que existem, né, na Libras hoje. Então, o primeiro deles é aqui o dicionário do Flauzino José da Gama, de 1875, foi o primeiro dicionário que registrou os primeiros sinais, né, da Libras, no caso da época dos gestos, iconografia dos surdos mudos, né, então não tinha um nome para essa língua, né? Ninguém olhava para esse conjunto, para esse léxico que hoje é tão vasto como uma língua propriamente dita. Então aqui um outro dicionário que tem a entrada por configurações de mãos, mas também não deixa de ser em língua portuguesa. O dicionário do Capovilla, né, um dos mais conhecidos, e também, no caso, impresso, né, o outro também da Brandão, que também é impresso, e eletrônico nós temos aqui o dicionário que foi conduzido, né, com as pesquisas da professora Tânia Felipe, que está aqui, inclusive, nos assistindo. Muitíssimo obrigada, professora Tânia, pela sua participação aqui conosco.
E nesse dicionário, que é de suma importância, é um dos que a gente acessa quase que diariamente, né, em busca de algumas coisas, de registros linguísticos, em busca de sentenças, em busca de uma série de questões que estão nesse dicionário, e é um dos mais próximos a um dicionário, vamos dizer, não monolíngue, mas ele é um híbrido, mas que dá essa visibilidade, né, para Libras, em termos de dicionário online. E também o glossário de Libras, né, organizado pela UFSC, que está sendo proposto por, como se fosse categorias, né, de categorias semânticas, categorias, conjuntos de áreas, né. Então, a cada área há um conjunto de sinais, que ainda também está sendo produzido. E então, só que quando a gente olha aqui para esse quadro, nesse quadro nós temos a chamada taxonomia. Eu organizei aqui uma taxonomia que envolve todos os dicionários bilíngues e línguas, né? Então, aqui eu coloquei os dicionários bilíngues de um lado, dicionários monolíngues do outro, os bilíngues que são destinados, no caso, para falantes não surdos, né? E os monolíngues, né, e os bilíngues que são destinados para falantes surdos, assim, com foco, um é mais com foco no ensino, o outro, embora o outro também seja com foco no ensino, mas tem essas características mais específicas de uma língua de sinais. As entradas, a busca, a forma de trazer esses sinais é mais específica. Então, todos eles são de várias línguas de sinais americana, né, línguas aqui do Brasil, a Libras, no caso. Então, aqui eu fiz uma lista, né, listei todos eles em que ênfase, por exemplo, no significante, que é a entrada pela palavra, no caso, né, pela ordem alfabética de uma língua oral, por exemplo, ou pelas configurações de mãos. Então, tanto a entrada pela ordem alfabética de uma língua oral, quanto pelas configurações de mãos, a ênfase desse dicionário é no significante, né, que parte da forma como a palavra é dessa forma. Então, e alguns são com ênfase no significado. Esses com ênfase no significado, eles têm mais a característica de dicionários, de glossários terminológicos. Então, eles vão trazer alguns temas mais específicos, né? E trazem imagens, alguns iniciam por imagens, né? Mas são bem raros os que trabalham dessa maneira. E muitos são também que ilustra, né? São manuais de línguas de sinais, não necessariamente um dicionário, né? E os especiais, aqui encontramos só um, que vai falar sobre a etimologia dos sinais, ou seja, a história da criação de determinados sinais. Então, só tem um dicionário, que é de 2015, que é da língua de sinais americana, né? E onomasiologia também, que é da língua de sinais argentina, que é um dicionário que tem bastante imagens, parte de muitas configurações de mãos, né, e tudo mais. E aí nós vamos ter alguns, né, todos eles voltados aos dicionários bilíngues. E no caso dos dicionários monolíngues, nenhum. Esse lado direito aqui da árvore, né, dessa árvore, dessa organização de dicionário monolíngue, de nenhuma maneira ela aparece, né, ele existe. Então, essa é uma dessas preocupações que nós estamos, então, trazendo aqui, né. Então, para que esse léxico da Libras pudesse ser registrado de uma forma, né, num dicionário totalmente monolíngue, então, a ideia é que, partindo da nossa proposta, é que ele tenha a entrada por meio do significante, ou seja, a busca feita por uma configuração de mão, né, seguida de uma orientação da palma da mão,
né? Uma vez que nós compreendemos que a configuração de mão e a orientação da mão, elas são intrínsecas, elas são inseparáveis, né? Não tem como você fazer uma configuração de mão sem você orientar a sua palma da mão, né? Então, uma está totalmente imbricada na outra, né? Então, a ideia é fazer a entrada pela busca da configuração e orientação da palma da mão, né? Seguido do movimento, locação, expressões não manuais, e aí, então, essa seria uma sequência, né, de proposta, de leitura para chegar a um determinado sinal, né? Porque assim é como se a gente estivesse vendo partes do sinal, né? E depois, então, o verbete, né, o item lexical em Libras, o sinal da Libras propriamente dito, aqui, por exemplo, seria o sinal de helicóptero, tá? Depois, na sequência, a ênfase no significado, então, aí, aqui estamos falando de uma proposta online, né? Então, a ênfase no significado seria a explicação desse sinal, o significado desse sinal. Explicação não, desculpa, significado do sinal, né? Então, seria tudo em Libras, nada em língua portuguesa, em Libras. O máximo que talvez poderia aparecer alguma palavra, mas aí descaracterizaria totalmente o dicionário monolíngue. Então, ele é monolíngue e seria realmente para registrar todo o significado, toda a estrutura que compõe essa língua, né? No caso, depois, vídeos em Libras, né? Tudo com vídeo em Libras, explicando, falando o significado. Além disso, por exemplo, aspectos gramaticais, né? Desse sinal, porque a gente não encontra esses aspectos gramaticais de um determinado sinal nos dicionários que a gente busca. Muitas vezes há informações equivocadas com relação à questão gramatical do sinal, né? Se ele é um adjetivo, se ele é um verbo, se ele é um substantivo. Então, é importante que essas informações sejam dadas em Libras, né? E tantas outras informações semânticas, por exemplo, do uso desse sinal em contexto. Então, tudo isso é importante que seja olhado nesse dicionário monolíngue, né? Então, ele vai partir da língua 1, ou seja, da Libras, vai para Libras, e a saída é da Libras. Então, ele é totalmente Libras, né? Então, e o que contempla, né? O que poderá contemplar um dicionário desse porte, né? Um dicionário monolíngue? O que ele contemplaria? Então, ele contemplaria, por exemplo, tanto sendo ele impresso, né, ou online, ele não apenas apresentaria os sinais da Libras, né, e os seus significados, mas ele vai ter a função também sociolinguística, porque muitos registros podem ser inseridos, registros de vários lugares, né? É óbvio que não dá para colocar muitas vezes, todos os sinais que existem em termos de regionalismo, mas inicialmente, todos esses que são mais conhecidos, é importante que ele tenha essa função, né, de fazer esses registros sociolinguísticos. A Libras, ela vai poder ser documentada por si mesmo, né, não vai precisar estar ancorada numa outra língua. No caso, aqui no Brasil, nós temos a Libras ancorada praticamente na língua portuguesa no seu processo de documentação, então, ela pode ser documentada per se, né, por si mesmo. Muitos propósitos, né, de uma documentação dessa, por exemplo, a necessidade dos seus falantes de buscar mais informações sobre o seu próprio idioma, né, ele pode encontrar informações ali que ele não encontra em outros dicionários monolíngues, necessidade de ter um recurso e a ferramenta de pesquisa, né, a necessidade de proteger realmente e preservar essa língua, né, que muitas vezes acaba estando sob a ameaça de outras línguas dominantes. Então, o registro dessa língua, ela impede que isso aconteça. Então, quando ela é comparada a uma outra língua, nesse processo de registro no processo de registro bilíngue,
quando ela é comparada com outra língua, o que pode acontecer é justamente essa comparação de número, né, de quantificação de sinais. Então essa língua só tem esse número de sinais, então ela é muito inferior a qualquer outra língua. E a gente sabe que a quantificação de palavras de uma língua não inferioriza ela, né? De modo algum, isso pode ser pensado. Então, nesse sentido, quando ele não existe a sua própria língua registrada, né, em todos os seus aspectos, e esse conjunto, e esse léxico totalmente registrado, então é muito mais comum acontecer esse tipo de pensamento, né, de pensar que a quantificação dessa língua é importante. E também, além do mais, o reconhecimento da língua como legitimar esse reconhecimento, né, da língua. Então, nós temos essas questões, né, que não são tantas, né, são muitas questões para a gente pensar. Não trouxe, assim, uma proposta já, né, isso seria um outro momento para um outro momento para mostrar toda a estrutura que nós pensamos, né, construímos junto, né, inclusive com o professor Jorge Bidar, que foi meu orientador no doutorado. Então, nós organizamos uma proposta de modelagem, de organização desse dicionário monolíngue, e aí seria um outro momento, uma outra, né, totalmente, um outro tempo, certo? Então, aqui mesmo foi esse propósito. Desculpe, então, o dicionário, ele, vou deixar aqui uma mensagem, né? Um dicionário é um repositório da riqueza vocabular de uma língua. Ele contém muita informação sobre o conhecimento que se tem do mundo através das palavras que são, de fato, etiquetas que registram esse conhecimento. Mas não é só isso. As palavras arroladas no dicionário dão testemunho de uma cultura. Quem disse isso foi Maria Teresa Camargo Biderman, né, em 96. E então eu agora fico à disposição, agradeço muito a atenção de vocês, obrigada, Janete, obrigada, Tiago, mais uma vez, pela interpretação da minha fala, e agradecer sempre atrair coisas boas, né, então espero que essa apresentação possa render algumas discussões e reflexões a respeito desse tema. Aqui algumas referências, e mais uma vez, obrigada. Então, pessoal, obrigado, Tânia, super bom, gostei muito de ouvi-la. Então, a gente abre agora, nesses 30 minutos finais, a gente abre para o debate. Sintam-se à vontade para encaminhar as perguntas, e a Tânia vai, então, nos respondendo, vai estabelecendo aí o contato e o debate em si mesmo. Obrigada, aqui as manifestações no chat, estou aqui lendo, pessoal, muito obrigada pelas felicitações aqui, olha, muito obrigada mesmo. O Clóvis Batista coloca aqui, né, admiro sua exposição, Tânia, adorou a proposta. Obrigada. Que bom. Um abraço, Clóvis. Saudade, Clóvis, saudade. Obrigado. Tem a Rosana, eu acho que estava com a mão levantada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Tânia. Sim, pode. Tânia, assim, eu sei que é fruto da sua pesquisa, né, do doutorado, e assim, o que você sentiu de evolução depois da sua defesa? Porque eu sei que você trabalha na linha, que você continuou a sua pesquisa, qual foi a sua perspectiva de avanço, assim? Muito bem. Então, em termos das pesquisas em si, continua na mesma, né? Continua da mesma. Tânia? Desculpa. Tá. Então, em termos de lá para cá, poucas pesquisas
em termos de monolíngue, eu não vi, eu continuei olhando, continuei fazendo esses levantamentos, né, mas não encontrei ainda nada a respeito, né, de um dicionário monolíngue. O que a gente percebe é que há algum tipo de resistência, a impressão que eu tenho é que há um tipo de resistência em falar em dicionário monolíngue de línguas de sinais. Eu não sei o que leva, de repente, a essa certa resistência. Se, por exemplo, falar sobre essa temática vai descaracterizar todo o trabalho que foi feito? Não vai. Né? Trazer a ideia de um dicionário monolíngue jamais vai descaracterizar, porque o que nós temos até agora são elementos importantíssimos para que esse dicionário agora ele possa ser constituído, porque antes talvez realmente não seria possível, mas hoje é possível, né? Então eu penso que trazer essas reflexões é importante para pensar nisso. E Rosana, não percebi nada. Nós estamos continuando, né, eu continuo ainda olhando sempre, buscando trabalhos de outros lugares, de fora, né, do país também a respeito, mas ainda não tem nada. Acho que a Tuxi que colocou alguma coisa. Então, a Tuxi, a colega Tuxi, a professora doutora Patrícia Tuxi, ela coloca aqui uma pergunta. Tânia, você acredita que esses dicionários devem ter uma organização por nível de conhecimento e uso da língua? Não, eu acredito que não. Eu acredito que o dicionário ele tem que existir. O léxico ele tem que ser, o dicionário ele tem que compor todo esse léxico da língua, independente do nível. Porque eu acredito, né, o que eu penso, que à medida que esse léxico é registrado com as informações gramaticais, né, com conteúdos de uso, com informações, tudo em libras, então, quem não tem, vamos supor que quem esteja no nível abaixo no conhecimento da sua própria língua, ela pode desenvolver e chegar a um nível melhor. É o que acontece conosco, por exemplo, no uso dos dicionários das línguas orais. Né? Quando a gente tem dúvida em determinado vocabulário, quando a gente ouve alguma coisa que o outro falou que a gente achou legal, nossa, que palavra, nesses dias mesmo eu anotei algumas aqui que o professor Jorge andou falando nas reuniões, e eu fui procurar no dicionário. Claro que termina a reunião, eu vou lá no dicionário. Agora eu não estou lembrando qual mas eu busquei no dicionário e eu achei, assim, muito interessante. Falei, olha, eu vou adotar. Então, a gente vai melhorando o nível de conhecimento. Então, eu não penso que deve ser por nível, não. Eu penso que deve ser já algo num padrão, pensar não numa caixinha, né? Não num dicionário caixinha, mas, assim, um padrão nível, como se fosse um registro de qualquer outra língua, né? Aí depois, sente necessidade de fazer, por exemplo, um dicionário para educação voltada para criança. Aí tem que pensar realmente nessas questões. A gente vai pensar agora nessa parte, num dicionário geral, um dicionário que comporte um léxico amplo, né? Sem pensar em termos em direcionar, né, no caso, mais terminológico, não, é uma coisa mais geral. Não sei se eu te respondi, Tuxi, e a Rosana também, não sei se dei conta de responder. Porque a gente está avançando aí no tempo. A Joyce, ela coloca, como você disse, ainda não temos um dicionário monolíngue de nenhuma língua de sinais. A que você atribui a inexistência desse tipo de dicionário? Então, eu acredito, né, que a inexistência desse tipo de dicionário talvez seja o fato das línguas de sinais estarem sendo estudadas, né, muito recentemente. Os dicionários que nós temos, por exemplo, no Brasil, quando a gente pega lá 1875, aí ele dá um salto, aí os registros começam a acontecer novamente em 1969 com o padre Eugênio Otis, que nem é um dicionário, linguagem das mãos, né? Olha
quase 100 anos depois. Então, assim, o fator que leva a essa situação, talvez não a necessidade de espalhar, de fazer essa disseminação, de ampliar, né, o contato das pessoas com as línguas de sinais. Aí um dicionário monolíngue talvez seria impeditivo para isso, né? Então, eu acredito que, no momento, preocupou-se muito com um dicionário de aprendizagem. E esses dicionários de aprendizagem, realmente, eles fizeram uma revolução, porque eles contribuíram imensamente, e vêm contribuindo ainda, para que as pessoas possam buscar, né, esses conhecimentos, né, principalmente quem está buscando a aprendizagem da Libras. Só que os surdos, as pessoas surdas, de fato, aqueles que deveriam estar buscando o dicionário, poucos fazem esse tipo de acesso. Vão folhear e buscar um sinal no dicionário. Então, para os surdos, a gente percebe que ele não é tão viável, mas ele foi viável na medida que ampliou o número de pessoas que estabeleceu essa relação comunicacional com ele. Agora, nós estamos, o momento de passar essa fase e pensar nesse dicionário realmente registrando o léxico específico da Libras. Eu acho que agora é um outro momento, é uma outra fase, né? É isso que eu tenho, assim, refletido, Joyce, sobre isso também. Então, a Aline Pinha, ela coloca: Tânia, ótima fala, sempre aprendo muito com você e com o grupo. Essa proposta de dicionário monolíngue impresso seria na escrita de sinais para registrar todos os elementos da língua de sinais? Então, Aline, obrigada primeiro, né? Na verdade, assim, nós não estamos pensando no dicionário impresso, nós estamos pensando nesse momento no dicionário online, né? Não no dicionário eletrônico, porque às vezes a gente acaba confundindo o dicionário online com o dicionário eletrônico, né? Dicionário eletrônico é aquele que é em CD, que é no material que você abre em algum computador, em algum lugar. O online, que é esse que nós estamos pensando. O eletrônico é aquele, por exemplo, que foi distribuído, né, uma época pelo MEC, o dicionário do INES, que né, foi organizado pelo INES, foi distribuído em CD, aquele era eletrônico, e agora nós estamos pensando nesse online, não em escrita de sinais ainda, né, e só mesmo Libras e visual por vídeo. Ok. A Leane Cordeiro, até eu gostaria de pedir a Leane para abrir a câmera, se ela poderia abrir de novo. Então, enquanto ela aparece, então, ela está abrindo, né? Ok. Então, ok, Leane, você tem as suas questões aqui, aproveita. Olá, estou muito satisfeita com a apresentação desse dicionário, isso é muito importante, porque eu sou professora de Libras, né, aqui na UFPE de Pernambuco. Então, eu estou estudando mestrado, né, sobre o tema de dicionário também, né, e isso me interessou demais, a sua palestra, a sua pesquisa, né, porque eu tenho também feito essa pesquisa nesse sentido, e as informações, né, é muito importante a gente ter essa liderança, né, nessa área, né, então eu fiquei muito apaixonada, estou muito apaixonada por essa área, né? Mais ou menos trabalho uns 20 anos já, e as pessoas não valorizam, e a gente tem que se calar, ter muita paciência, né? Porque aqui em Pernambuco, né, a língua de sinais, nas escolas usam materiais muito antigos, né? Por exemplo, do INES, né? Do INES ainda, né? Então,
E já muitos sinais já foram, né, criados. E assim, a língua de sinais avança, e aquele material, né, ele precisa ainda se organizar um novo material, isso. Então, sempre que eu tento fazer uma iniciativa dessa, eu não consigo, né, e vendo agora o seu trabalho, né, eu fico, às vezes, muito angustiada com a falta de empatia das pessoas, né, com relação a essa necessidade da gente ter esse dicionário bilíngue, né, que tenha foco na Libras, né. Aqui no Pernambuco, por exemplo, a gente tem bastante dificuldade. Aqui, por exemplo, dentro dessa instituição onde, por exemplo, as pessoas não conhecem a língua de sinais, não conhecem o material, e nós somos referências aqui, né? Então, a gente aproveita esse momento para essas trocas. Então, está organizando... As pessoas, às vezes, me perguntam, né, sobre esse tipo de material. Então, isso é muito necessário. E eu me sinto mal, porque os surdos não têm, assim, esse material para que eles possam estudar, consultar. Então, fiquei muito emocionada mesmo, porque eu vivo isso no meu cotidiano aqui, né, no meu estado. E fica muito limitado, né, para o surdo, esse tipo de material. Então, é necessário mesmo ampliar esse tipo de pesquisas. Aqui em Recife, por exemplo, não temos um dicionário nosso, né? Quando chegou o dicionário, nós ficamos tão emocionados, e o dicionário do Capovilla também. Vemos que com mestrado, doutorado, isso é possível, esse tipo de trabalho é possível, né? Ok. Eu vou responder ela em Libras, tá? Desculpa, qual é o seu sinal? Este. Muito obrigado. Fico bastante emocionada em ver você explicando, né? E eu fui percebendo essa situação, né? Mas eu fico um pouco triste, né? Que ainda o dicionário não está pronto, né? Este material ainda não está pronto, falta um pouquinho ainda, né? Então nós do grupo estamos organizando, né? Mas ainda não está pronto, ainda não foi publicizado, não foi publicado, né? Então por isso, né? Espere um pouquinho, né? Fique calma que futuramente nós vamos, né, divulgar, né? Só um pouquinho. Eu vou eu vou organizar um dicionário dentro dessa instituição, né? É um mini dicionário, né? É um dicionário institucional, né? Que alguns sinais, por exemplo, daqui da nossa região, alguns sinais mais antigos e uns sinais mais recentes, né? Então, vamos combinar. Eu quero ver, organizar esse dicionário, né? Então, a gente pode conversar, pode, né, discutir um pouco sobre isso, né? E, por exemplo, né, o tema de pesquisa do mestrado é a variação linguística da Libras e a criação de dicionários, né? Como que os materiais didáticos, né, e a educação dentro da universidade. Então, esse é meu tema, esse que eu estou estudando, né? Estou fazendo mestrado agora, né? Então, essa é a minha área de pesquisa, né? Estou gostando bastante. Muito obrigado, professora. Né, tomara que essa pesquisa desenvolva, né, que a gente consiga, né, que você consiga avançar. Você pode me procurar, fique tranquila, tá? Estou à disposição. Muito obrigado pela sua pergunta. Ok. A professora Tânia Felipe também diz: Tânia, parabéns porque está
porque está também dando continuidade a seu trabalho de doutorado. Uma pergunta: classificadores são morfemas dependentes ou presos? Não se trata de léxico. Pergunta: como pretende registrar classificadores enquanto morfemas e não signo linguístico, léxico? Pois é. Aí entra uma outra pesquisa que é orientando também do professor Jorge. Obrigada, professora Tânia, primeiro, né, pela sua pergunta. E o professor Jorge tem um trabalho que está agora prestes a ser defendido sobre os classificadores. Há uma discussão ainda muito grande se os classificadores seriam, né, no caso, classificadores são morfemas, exatamente. E a partir de algumas observações nessa pesquisa que tem sido realizada, por exemplo, algumas, vamos dizer assim, que esses classificadores esses morfemas acabam predicando determinadas situações. Então, os registros desses sinais, eles sim podem acontecer. Isso inclusive foi identificado vários sinais no dicionário que existe do Capovilla, né, que praticamente já tornaram-se sinais, né, são cristalizados. Por exemplo, vamos pensar em um aqui, o cavalgar, né, que usa-se muito esse cavalgar, né, cavalgar. Então, quando a gente olha para esse classificador, né, eu tenho aqui um conjunto de classificadores, um conjunto de morfemas, e aí ele vai cavalgar, e ele está indexado no dicionário do Capovilla, por exemplo. E agora é natural as pessoas utilizar esse sinal, quando antes, nos cursos de Libras, eu lembro muito bem, que a gente ia aprender, né, a fazer os cursos, então sempre, quando falava-se de classificadores, ensinava-se essas formas, né, que os surdos usavam para mostrar determinadas situações, para classificar determinados verbos, determinados nominais, né, só que nós não tínhamos essa clareza ainda, e aí cada um acabava absorvendo, né, se apropriando daqueles sinais, né, no sentido de fazer uso dele no decorrer da sua produção linguística, e eles acabaram sendo que praticamente transformaram em sinais, ou foram cristalizados, né, hoje eles estão sendo indexados. Então assim, indexar morfemas, a gente sabe que não é possível, mas indexar a composição desses morfemas, né, sim, aí vai ser algo possível. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está pensando. Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Sim. De fato, a pesquisa do aluno de mestrado está tratando dessa questão dos classificadores. E justamente essa é uma questão. Qual é a natureza dos classificadores, natureza linguística? Eles são morfemas presos, eles são morfemas livres, ou eles podem ser presos ou livres, dependendo de cada caso. De toda maneira, essa é uma discussão que a gente vem travando, né, Tânia, a Tânia está como co-orientadora, mais o aluno, a gente vem travando ao longo de todas as nossas reuniões de trabalho. De toda maneira, eu tenho indo à pergunta da colega Tânia, Felipe, o que acontece? De fato, é uma questão também que eu tenho levantado, se, em sendo morfema preso, se esse morfema ele deve ser ou não lexicalizado. Então, é uma questão bastante interessante essa, porque, de alguma maneira, para o falante, ele tem de saber, ou ele teria uma fonte para consultar, para saber o seguinte, o que é o inho, por exemplo, numa palavra em português, menininho, o que é esse inho que está aí? Então, há alguns dicionários de língua portuguesa registram
os morfemas presos também no léxico. Então, botam lá hífen, inho, e aí eles dizem lá, tem um tom afetivo, tem um tom diminutivo, aí tem uma série de questões. Então, é interessante a gente trazer, e obrigado, Tânia, Felipe, por você ter trazido essa questão, porque isso corrobora muitas das nossas preocupações, especialmente nessa pesquisa de mestrado que vem sendo desenvolvida em vias agora de ser defendida. Mas mesmo ela sendo defendida, não é uma questão terminada, né? A gente vai continuar trabalhando em cima dessa questão, mas sim, a gente tem que pensar como é que trataria os morfemas presos em relação a Libras, em relação aos sinais. Aproveitando esse gancho, eu trouxe aqui essa tela, onde nós, a ideia é justamente colocar cada fonema, né, cada querema da Libras, cada parâmetro, colocá-lo aqui, né, para cada busca que é feita, para cada sinal que é começado, por exemplo, com essa configuração de mão, com essa orientação de palma para baixo, né, então, com bimanual ou monomanual, então, ser indicada a sequência da realização desse sinal. Então, eu começo aqui, tenho aqui uma marcação que é o ponto de contato, então, eu sei que esse aqui vai tocar, então, aqui eu tenho um ponto de contato. Aqui eu tenho esse sinal. Se tiver, no caso, vamos supor, o helicóptero estava voando lentamente, né? Vamos supor, esse mente. Como é que a gente vai mostrar isso em Libras? Na expressão facial. Então, eu posso marcar aqui, quando eu tenho essa sequência, aqui eu não coloquei uma expressão facial, tá? Mas quando eu coloco aqui a expressão facial, eu posso, nesse momento aqui, indicar que essa expressão facial é um morfema lá na informação gramatical. Então, quando eu for aqui na parte do dicionário de acesso, que ele tem a opção de acessar, por exemplo, informações gramaticais desse sinal, aí sim, nessas informações gramaticais, aí é até possível trazer, né, no caso, a foto ou a forma da expressão e dizer que naquele momento, a expressão facial, naquele momento, ele é um morfema preso. Que o movimento, dependendo do sinal, um determinado movimento, ele pode ser um morfema preso. Então, essas informações, elas podem aparecer lá na parte do acesso às informações gramaticais, né? Também. Okay. Pessoal, nós temos 7 minutos. A Joyce colocou aqui. Então, eu tenho 2 perguntas aqui, as 2 são da Joyce, então vou colocá-las. Acredito que a lexicografia da língua de sinais tem muito a ganhar enquanto campo científico se dialogarmos com outras áreas, tais como a linguística computacional, a linguística de corpos, o ensino de línguas e a educação de surdos, no caso dos dicionários para uso escolar. Então, não é uma pergunta, é uma observação bastante interessante. Né, Tânia, você quer comentar? Não, essa importância de dialogar com as outras áreas, linguística computacional, ela é essencial, né? E a linguística de corpos também, à medida que ela possa contribuir, né, na extração desses dados para essa organização, né, de indexar esse léxico e tudo mais também. Mas são 2 áreas, assim, que é indispensáveis, né, para a organização de um dicionário, né. Exato. A segunda, a pergunta, então, da Joyce agora é: este exemplo do verbo cavalgar seria fruto de um processo de lexicalização? Então, o verbo cavalgar, ele já,
ele já acontecia, né? Ele existia, os surdos usavam na sua comunicação, e ele sempre era dito, olha, olha, o classificador, né, é um classificador, tem que usar um classificador, porque as pessoas usavam cavalo, geralmente marcava o cavalo, depois fazia um jeito de subir, isso é um classificador, mas aí, a partir dos morfemas, né, do morfema da mão, que vai marcar aqui um animal, porque aqui não está dizendo ainda que é cavalo, né, e eu só vou ter a ideia de cavalo aqui, quando a pessoa sobe, mas ainda não tenho aqui a ideia de cavalo, então isso aqui ainda não é um classificador de cavalo, eu tenho 2 morfemas, né, um que representa uma entidade, né, pessoa, pernas de pessoa, e aqui o que representa um animal de grande porte, subiu. E agora, eu só vou realmente dar a ideia de cavalgar, então, aí entra um morfema, né, gramatical, movimento. Aqui eu tenho a ideia de cavalgar, mas ainda eu não tenho a ideia de cavalgar em que tipo de animal, porque eu não marquei o cavalo. Então, é cavalgar em qualquer lugar. E lá no dicionário está indexado como andar a cavalo, né? Então, eu falei cavalgar, mas é andar a cavalo. Então, andar a cavalo, esse sinal indexado como andar a cavalo, por exemplo, né? Não dá não seria a forma mais adequada, vamos dizer assim, de indexação, né? Então, eu teria que colocar cavalgar. Pronto, é um verbo cavalgar. Mas para marcar o bicho que eu estou cavalgando, o animal que eu estou cavalgando, eu tenho que marcar primeiro. E aí, no caso, ele seria o fruto de um processo de lexicalização? Hoje as pessoas usam mais porque encontra-se esse sinal no dicionário. Então, a língua, ela começa a se tornar padrão. Agora, essas informações que eu disse, elas podem aparecer nesse dicionário online, por exemplo, lá nos registros gramaticais, né? Ok, pessoal, então, faltam ali 3 minutinhos. Tem várias felicitações e parabenizações, Tânia, aí pela sua apresentação, e eu reforço isso também. A Tânia agora, Felipe, coloca, que bom, muitas reflexões para futuros encontros. Tânia, você não nos escapa, Tânia. Você está pensando que a gente vai te deixar sossegada? De jeito nenhum. Então, a Clarice também parabeniza, né? Parabeniza você, Tânia. A instabilidade é uma questão lá técnica da rede, e a Carmen Elizabeth de Oliveira também dá os parabéns. E assim, então, eu acho que por hoje, né, estamos já em cima do laço. Então, agradeço de novo a Tânia, aos intérpretes, Tiago e Janete, que são também do nosso grupo. E sem eles, eu, por exemplo, ficaria muito de fora. Mas, enfim, muito obrigado aí pelo trabalho que vocês fizeram, também belíssimo. E obrigado a todos também pela presença, e contamos com vocês para outros momentos, né? Estamos abertos, como a Tânia já colocou, para discutir, fora o evento, fora seminário, a gente discutir com as pessoas que tiverem interesse de nos contactarem, né, como grupo ou individualmente, enfim. É sempre um prazer. 2 informações que eu gostaria de dar para finalizar, então, são as seguintes. No próximo dia 7 de julho, nós teremos um outro seminário aberto, que vai ser ministrado, a palestra vai ser apresentada pela professora doutora Cláudia Zavaglia. Na verdade, a Cláudia Zavaglia, ela vai tratar de lexicografia, não necessariamente focada em línguas de sinais, mas é a partir das pesquisas, da área de pesquisas que ela desenvolve nas línguas faladas, mas os conceitos, os termos e tudo que trate de lexicografia e lexicologia,
eles se aplicam também no caso das línguas de sinais. E reforçando aqui o que a Tânia disse, há sim uma ansiedade, né, e de todos vocês que ouviram a apresentação aí do dicionário, mas é uma ansiedade nossa também, já de algum tempo. Então, só reforçaria o que a Tânia coloca, né? Que quanto ao dicionário, a gente já deu início à sua implementação. Só que aí com pandemia, com um monte de questões aí que se colocaram, né, no meio de caminho, a gente acabou atrasando um pouco o desenvolvimento desse trabalho. Mas esperamos que logo a gente consiga recuperar esse tempo perdido, né? E deixe-me ver, acho que seria isso. Então a Janete está ali, obrigado, Janete, pela interpretação, tanto a voz quanto a interpretação em Libras. Obrigado ao Tiago. Então, por hoje, acho que seria isso, né?